Imagine um lugar onde tudo é diferente, onde você pode sorrir, cantar, alegrar-se. Esse lugar existe. Venha fazer uma visita e receba a sua bênção. Deus tem o melhor para a sua vida. No templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, às 19h30. Esperamos por você. Grosso,
Os Deus é maravilhoso para conosco, né? Eu convido os irmãos para nós lermos uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo de número 9. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que não esperava ter essa oportunidade. Eu estava já desde a manhã desse dia com vontade de participar do culto com os irmãos, mas francamente eu não esperava essa oportunidade, porque eu sei que aqui no Prata há um grupo seleto de obreiros, operadores, que Deus tem usado muito, e eu sei, prezados irmãos, que não é fácil, como já disse o pastor Arnaldo, né? Repartir oportunidades para todos. Mas o pastor Arnaldo disse para ficarmos no óleo, né? No óleo não se perde, no óleo se conserva, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando os irmãos estiverem cansados de ficar no óleo, né, vai lá até em Flor de Minas e a gente dá uma oportunidade para o irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pede a permissão do pastor Arnaldo, porque senão quando você chegar a coisa vai ficar difícil. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém. Pai que estás nos céus, te damos graças mais uma vez, ó Pai, por estarmos diante da tua presença tão santa e tão gloriosa. Te agradeço, ó Pai, por estar diante da tua igreja, ó Pai, que também é santa e gloriosa, porque é a menina dos teus olhos. Ó Pai, eu peço nesta noite que o Espírito do Senhor, ó Pai, faça fluir, ó Pai, no meio da tua igreja, a tua voz, e assim o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, prezados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, né, a respeito da conversão de Saulo em caminho de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que, irmãos, nós estamos ali em Flor de Minas, né? Como os irmãos sabem, é um lugarzinho pequenininho, né? Como o Rio do Peixe, né? Hoje eu estive lá no Rio do Peixe e desde ontem eu estou ali. Fiquei maravilhado por ver a obra de Deus ali, né? Sempre avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me trouxe muita alegria no meu coração, estar ali participando com eles daquela festividade. Eu sei que muitos irmãos gostariam também de estar ali, foram impossibilitados, né, por causa do veículo, que não viu condições favoráveis. Mas eu sei que Deus, prezados irmãos, aquele que operou lá, Ele opera aqui, né? Aquele que falou lá, Ele fala aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E a vontade de Deus, prezados irmãos, nós não podemos ir contra ela, porque ela é soberana. Então eu fico muito feliz de estar revendo o rosto dos irmãos aqui, o semblante dos irmãos, muitos que a gente ainda não conhecia, né, que ainda também não me conhece, né, mas eu sou filho desta igreja, né? Eu sempre digo, irmãos, quando eu estou aqui, que quando eu dei os meus primeiros passinhos, né, estava aquela criança que dá os primeiros passinhos, eu estava dentro deste território aqui, deste terreno aqui da igreja. Isso já faz 42 anos atrás, né? Meus primeiros passinhos foi dentro desse terreno aqui. Então eu tenho muito orgulho dentro de mim de fazer parte desta igreja maravilhosa que Deus, né, tem levantado aqui no Prata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fico muito feliz, né? A gente começa a lembrar do quanto os irmãos nos ajudaram quando estávamos ali no Rio do Peixe. Irmãos, os irmãos nem sabem o tanto, irmãos, que os irmãos me ajudaram a ganhar almas ali, a evangelizar aquele povo. Irmãos, é coisa tremenda, viu? Aquilo que os irmãos fizeram por mim, por nós ali, por mim, pela Maricélia, né, minha família.
Foi coisa maravilhosa. Um dia o pastor Arnaldo viajou, né? Viajou e deu bem no dia que eu vim aqui para o Prado, né? Participei do culto aqui e eu fiz um apelo, irmãos, precisa ir com as Bíblias para doar lá para o novo convertido. Tem bastante novo convertido que não tem Bíblia. Deus deu a graça, buscou sair daqui com 15 Bíblias na mão, né? Então esta é uma igreja, prezados irmãos, esta é uma igreja abençoada por isso, porque é uma igreja que faz missão. Vocês estão ganhando almas daqui, irmãos, lá no Rio do Peixe. Daqui vocês estão ganhando alma na Jardinésia, na Fazenda Alfa. Daqui vocês estão ganhando almas, irmãos, em toda a região, vocês nem sabem, né? A obra de Deus, prezados irmãos, é um processo. A obra de Deus é um processo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali, o Espírito Santo do Senhor estava falando no meu coração com respeito a esse processo. Há um processo, prezados irmãos, visível e há um processo invisível. Dentro da igreja, na formação da igreja, prezados irmãos. O Espírito Santo estava falando comigo, irmãos, com respeito a esse processo. Eu estava analisando. Hoje você vê uma criança ali, né, cuidada pela professora das crianças, está ali cuidando daquela criança, ensinando a louvar a Deus, ensinando ali as historinhas de José, de Davi, de Sansão, né? E aquela criança, irmãos, vai crescendo na igreja, de repente ela passa a fazer parte do grupo de adolescentes, e aqui no grupo de adolescentes elas vão sendo incentivadas, né? Esse é o processo visível. Vão sendo incentivadas e crescem, e de repente já passa para o grupo dos jovens. E é quando eu creio que quando está no grupo dos jovens já tem a idade para batizar, já se batizam, né? Já se tornam um membro da igreja, né? E continua crescendo, não para não. Aquele jovem continua crescendo, de repente ele se casa, como é o exemplo de muitos aqui que a gente conhece. De repente ele se casa, e aí às vezes tem que sair do grupo dos jovens e passar para o grupo dos irmãos casados, né? E aí continua crescendo, e Deus vai abençoando. De repente o pastor vê aquele crescimento, né, maravilhoso na vida daquele recém-casado, e o pastor fala: olha, esse serve para o ministério, e já vai lá e separa ele para um diácono, né? E ele começa a servir a Deus lá na nave da igreja como diácono, trazer os pedidos aqui, começa a organizar as coisas da igreja. De repente, prezados irmãos, a visão do pastor, irmãos, ela é fiel e verdadeira. O pastor vê que esta pessoa não serve para ser um ancião da casa do Senhor, um presbítero na casa do Senhor, e Deus vai lá e separa ele para o ministério, e ele fica aqui no púlpito. E daqui, prezados irmãos, Deus vai erguendo mais. Daqui, às vezes, ele vai tomar conta de outras igrejas, quem sabe no campo missionário. Esse processo, prezados irmãos, é um processo visível que a igreja do Senhor passa, irmãos, e todos nós percebemos, não é verdade? Glória a Deus. Mas há um processo invisível, prezados irmãos, nesse crescimento da igreja. Há um processo invisível, e esse processo invisível é o que aconteceu na vida de Saulo aqui, que nós notamos aqui, irmãos, dentro do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui passos, né, dentro do capítulo 9 aqui, passos que levaram Saulo, aquele perseguidor da igreja, aquele homem carrasco, aquele homem que muitas vezes prendia os cristãos, muitas vezes condenava os cristãos, muitas vezes arrastava pelas ruas da cidade, aquele homem que os cristãos tinham medo de Saulo. Mas Deus, irmãos, como ele é poderoso, e Deus, ele vela pela sua igreja, e Saulo era um perseguidor da igreja que o Senhor vela por ela. Então o Senhor falou assim: está na hora de começar agora um processo invisível dentro deste homem, porque esse homem, antes que o seu pai visse ele, antes que a sua mãe visse ele, quando Saulo ainda era invisível, Deus já tinha começado aquele processo. O processo de fazer dele o maior apóstolo de todos os tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
O pai não sabia, a mãe não sabia, nem o próprio Saulo sabia, prezados irmãos, que Deus tinha uma grande chamada para aquele homem. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: seu pai pode não saber, sua mãe pode não saber, mas esse processo que aconteceu na vida de Saulo, ele pode acontecer na sua vida, ele pode estar acontecendo já na sua vida há muito tempo. Quem sabe esse processo começou na sua vida antes que o seu pai também te conhecesse. Porque não foi só Saulo que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu antes que ele viesse a nascer. Não foi só Saulo. Os irmãos sabem muito bem disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós lemos essa passagem aqui, e a primeira coisa que fez, o primeiro passo que Saulo deu para aquele crescimento, para se tornar o maior apóstolo de todos os tempos, aqui no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, foi fazer um encontro, O encontro de Saulo com o Senhor. É o primeiro passo, prezados irmãos, que teve na vida daquele homem. Encontrar-se com o Senhor. Eu creio que a grande maioria dos que aqui estão já tiveram esse passo, já encontraram com o Senhor Jesus, já tiveram o privilégio de erguer a mão assim, dando um sinal publicamente e dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito, eu estou te aceitando, eu quero te aceitar, eu quero te servir, eu quero pertencer ao Senhor. Eu tenho certeza que tem poucas pessoas aqui que talvez ainda não fizeram essa decisão, o passo de encontrar com Jesus. Para você encontrar com Jesus, prezado, alguém pode dizer assim: mas eu nunca vi Jesus, como é que eu encontrei? Não. Saulo aqui também não viu Jesus. Ele não viu Jesus para encontrar com Jesus. O importante é a glória de Jesus na vida do homem. É a glória de Jesus na vida do homem. E a Bíblia diz aqui, prezados irmãos, no versículo, me parece que é o versículo de número 5, que Saulo encontra-se com o Senhor. Ao encontrar-se com o Senhor, ele procura saber quem é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o encontro. Aí Saulo toma a sua iniciativa: quem és tu, Senhor? Procurou conhecer quem era o Senhor. Você que está aqui nesta noite, você, ao encontrar com Jesus, você procurou conhecer quem era Jesus? Você já procurou conhecer quem é Jesus? Eu sei que a história de Jesus, irmãos, é a história mais linda que existe nesse planeta. É a história mais conhecida que existe no Brasil e nas Américas e em grande parte do mundo. A história mais conhecida que existe é a história de Jesus. Mas isso não é tudo. Precisamos conhecer Jesus. Saulo procurou conhecer Jesus já no primeiro passo da vida dele. Muito bem. Ao conhecer Jesus, Saulo dá o segundo passo, é se colocar na posição, se prontificar diante do Senhor. O Senhor disse para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Saulo se coloca dizendo assim: Senhor, que queres que eu te faça? Você já perguntou para Jesus o que Ele quer que você faça? O que é que Jesus quer que você faça na escola? O que é que Jesus quer que você faça no seu emprego? O que é que Jesus quer que você faça nas ruas? Quando você está andando e encontra alguém que não conhece Jesus, alguém que nunca ouviu falar de Jesus, alguém que está necessitado, alguém que está carente, você já perguntou a Jesus: Jesus, o que é que queres que eu te
já perguntou o que Jesus quer que você faça aqui dentro da igreja? Porque fazer o que o pastor quer é uma coisa, fazer o que o líder de jovens quer é uma coisa, fazer o que o patrão quer é outra coisa. Mas, irmãos, vamos questionar a Jesus como Saulo: Senhor, o que queres que eu te faça? Glória a Deus, aleluia. Pergunte a Jesus. Jesus quer que você faça grandes coisas. Muito bem, eu não vou tomar muito tempo nesse questionamento aqui não. Mas se você quer tornar grande como Paulo, entre por esse caminho. Se preocupe em perguntar a Jesus o que Ele quer que você faça. Eu não sei, talvez você está cantando e o Senhor quer que você pregue. Talvez você está pregando e o Senhor quer que você cante. Talvez você cante e o Senhor quer que você cante e pregue. Talvez você cante e pregue e o Senhor quer que você cante, pregue e ore. Talvez você canta, pregue e ora. O Senhor quer que você cante, pregue e ore. Jejum, visite, vai no hospital, vai no vizinho e pregue e continue. Por isso é importante perguntar a Jesus: o que queres que eu te faça? Após esse segundo passo, aí vem o terceiro. O terceiro passo de Saulo é obedecer o que Jesus queria que ele fizesse. E Saulo, ele obedeceu de imediato. O Senhor disse: Saulo, você levanta e vai, entra na cidade, entra na rua chamada direita e entra na casa lá e eu te farei o que você deve fazer. Glória a Deus. Aí aquele homem, prezados irmãos, se levanta dali, mesmo sem enxergar, porque a pessoa, prezados irmãos, quando precisa mesmo de Jesus, às vezes ele não consegue enxergar no horizonte. Assim Saulo se levantou, talvez guiado por seus companheiros. Ele obedeceu à determinação de Jesus. Isso é muito importante na sua vida, meu irmão. Eu falei de um processo aqui visível. Eu cheguei até o ponto do obreiro, depois de se tornar um presbítero ou um pastor, ele ir para o campo e lá ser um grande homem de Deus. Mas eu quero te dizer que sem passar por esse passo da obediência, irmão, nunca você vai chegar lá. É verdade, aleluia. Nunca você vai chegar lá se você não obedecer estritamente aquilo que Jesus ordenar, aquilo que já está ordenado, aquilo que Ele já deu ordem. Se nós não obedecermos, muito bem, depois de obedecer, quem obedece à ordem de Jesus, ele vai orar. Aí Saulo, ao obedecer a ordem de Jesus, ele vai e chega ali naquela casa. A Bíblia diz, prezados irmãos, que o Senhor começa a falar com Ananias: olha, Ananias, você vai lá, porque lá você vai encontrar Saulo orando. Ananias fala: mas aquele homem é muito bravo, aquele homem é violento, aquele homem persegue. Eu já tenho visto falar da fama desse homem. Mas não, agora ele está no passo da oração, agora ele é obediente a mim. E Ananias, prezados irmãos, quando o Senhor disse a Ananias que Saulo estava orando, irmãos, imagine você, antes de você crescer no ministério, antes de você se tornar visível, antes de você sair do anonimato, antes de você sair do anonimato, precisa orar, porque é orando que nós iremos receber do Senhor as instruções daquilo que o Senhor quer que nós façamos. É orando, não é dormindo, não é murmurando. Saulo poderia ir dormir, Saulo poderia murmurar, Saulo poderia questionar, Saulo poderia ficar nervoso, ou Saulo poderia ter muitas e muitas outras opções, mas não, irmãos, aquele homem que nem ainda tinha sido pregado
estava orando, ele já estava falando com Deus. Falando com Deus. Para começar a orar, irmãos, não precisa ainda ser membro da igreja, não. Viu? Não precisa ainda estar no grupo de jovens, não. Pode ser antes. Não precisa já estar nos adolescentes, não. Pode ser antes. Desde quando nós começamos a falar, já conseguimos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois que Saulo encontra com Ananias, ou Ananias encontra com Saulo ali orando e jejuando, né? Ananias prega para ele. E dali, prezados irmãos, depois de nós ouvirmos a pregação, depois de nós termos orado e ouvido a pregação, fazer igual Saulo aqui, já começa a pregar. Já começa a pregar, mas o pastor ainda não me colocou como diácono. Mas o pastor ainda não me deu oportunidade na igreja. Irmão, você acha que Saulo começou a pregar somente depois que ele teve oportunidade na igreja? Você acha que ele começou a pregar somente depois que os demais apóstolos já tinham reconhecido ele como cristão? Não, irmãos. Os apóstolos ainda tinham medo dele. A igreja ainda tinha medo dele. Ele ainda aqui, pela a razão aqui da escritura aqui, ele ainda nem batizado nas águas estava ainda. Mas Deus já estava usando ele para pregar a palavra do Senhor. Aí no versículo de número 19, aquele grande homem de Deus começa a pregar o Evangelho aonde ele está. Aqui diz que Paulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco. Alguns dias ele ficou em Damasco com os discípulos, versículo 19, e já estava pregando o Evangelho. Alguns dias aqui nos denota a ideia de pouco tempo de fé, pouco tempo aí de crente. Alguns dias, não chegou nem um mês. O que você está esperando para começar a pregar a palavra de Deus? Está esperando um convite? Está esperando um púlpito? Está esperando um microfone? Está esperando terminar a teologia? Está esperando o quê? Quer se tornar um grande homem de Deus? Comece o quanto antes, como o apóstolo Paulo. Muito bem. Após pregar ali, que foi o quinto passo importante na vida dele, aí alguém começa a questionar a fé daquele homem. Isso acontece na vida de todo cristão, de todo aquele que tem talento de Deus na vida dele. Ele começa a pregar e começa a vir os questionamentos. Mas esse aí não, esse eu não estou acreditando muito nele, não. Isso também fizeram com Saulo, questionar a fé dele. Nós vemos isso, prezados irmãos, no versículo de número 22. Mas tem uma coisa: quando alguém começou a questionar a fé daquele homem, a conversão daquele homem, aí ele se esforça, ele dobra o seu esforço. É no meio do questionamento, é no meio dos momentos em que as pessoas não acreditam no seu ministério, no seu crescimento, no seu trabalho, é que você tem que tirar forças da onde não tem. Você tem que dobrar o seu esforço, dobrar o seu ânimo e provar com as suas próprias obras, debaixo da graça de Deus, provar que você foi escolhido por Deus para esta obra, para esse trabalho, para esse ministério. Se quando vier os questionamentos, se quando vier as dúvidas, nós abaixarmos a cabeça, aí o inimigo alcançou o alvo dele. Mas se quando vier as dúvidas, os questionamentos, você dobrar o seu ânimo, aí Jesus viu que a vitória está na sua vida e que está dando certo o projeto dele na sua vida. O projeto de Deus na sua vida depende do seu esforço. E quando chega aqui no sétimo passo, aquele apóstolo
precisa de companheiros. Quando chega no versículo 27, nós vemos aí, prezados irmãos, que ele precisa de companheiros. Todos os que se tornaram grandes homens de Deus na Bíblia sempre tinham companheiros. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Se a obra de Deus fosse para fazer sozinho, Jesus não ia procurar discípulos. Jesus não ia formar um grupo de discípulos. A obra de Deus não se faz sozinho. A obra de Deus precisa de companheiros. Naquele momento, prezados irmãos, Saulo, ele já era um pregador da palavra de Deus. Ele, com aquela sede, aquela vontade de crescer, aquela vontade de expandir a sua obra, de fazer para Jesus aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer. Mas tem uma coisa, as pessoas tinham medo dele. A igreja ouvia ele, mas ouvia com o pé na frente ou atrás. Aí de repente, prezados irmãos, Deus usa lá um homem e chega lá e fala: não, eu vou levar Saulo e vou apresentar ele aos demais apóstolos. E eu apresentando ele aos demais apóstolos, nós vamos quebrar esse preconceito. Muitas vezes você precisa de um companheiro, ou muitas vezes você precisa ser o companheiro desse que Deus chamou. Então faça a obra de Deus, mas nunca pense que você sozinho vai a algum lugar. Você sozinho não vai a lugar nenhum. Você precisa de companheiros. Seja companheiro. Não pise em alguém que quer crescer perto de você, mas seja companheiro. A Bíblia diz, prezados irmãos, que Timóteo, aquele homem corajoso, ele deu o braço para Saulo. não, Saulo, você agora tem um companheiro. Você agora tem um companheiro. Eu vou levar você diante dos demais apóstolos. Aleluia. Eu vou falar para os demais apóstolos a obra que você tem feito. Glória a Deus. É isso, prezados irmãos, que a igreja precisa conscientizar. Tenha esses passos da vida de Saulo na sua vida, e você vai fazer a obra de Deus com perfeição. Então, prezados irmãos, ao encontrar com Jesus, você pergunte quem Ele é, passa a conhecer. Conheça o Senhor perfeitamente. Ao conhecer Jesus, você precisa se dispor nas mãos dEle. Ao se dispor, você precisa ser obediente. Ao ser obediente, você precisa ser um crente de oração. Depois de orar, você precisa pregar a palavra de Deus. Você precisa ter ânimo redobrado. E você precisa ter companheiros que te ajudam nesse ministério. E Deus vai ser com você, e a obra de Deus vai crescer. E esse processo que eu estou dizendo aí, prezados irmãos, ele é invisível. O processo visível é aquele que você vê aqui na igreja, a pessoa mudando aqui as faixas etárias de idade, mudando aqui as posições ministeriais, né? Esta aí é visível. Mas esses passos, prezados irmãos, que eu disse aqui, prezados irmãos, que o cristão precisa ir crescendo e fazendo de acordo, prezados irmãos, com a vontade de Deus, isso é invisível. Isso é você e Deus que tem que ter esse compromisso da sua vida para com Deus. E de repente, prezados irmãos, aquele homem se tornou, prezados irmãos, um grande missionário. E de repente ele foi escolhido, foi enviado. E a igreja que enviou, prezados irmãos, de repente estava só sabendo da fama de Paulo, ganhando almas para Jesus, e Deus operando milagres e maravilhas. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Estava longe do caminho certo. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão,
sem Jesus, mas estender a sua mão para mim. E agora em regozijo, perseguir ou nascer, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Uma aliança com Cristo, glória a Deus. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque o seu fardo nesta noite pelo fardo de Cristo. Venha para Jesus esta noite, entregue seu coração a Ele, permita que o toque do Espírito de Deus nesta noite toque profundamente a sua alma. Se arrependa dos seus pecados, porque o pecado ele separa o homem de Deus, e o homem no pecado ele jamais poderá ver a face de Deus. Mas Deus nesta noite Ele quer perdoar os seus pecados, sanar a sua vida, transformar você nesta noite. Estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido. Uma vida, Deus, mas alguém esta noite, quando Jesus estendeu a sua mão, Ele estendeu a sua mão para mim. Alguém que está desviado da casa do Pai esta noite, quer se reconciliar com Ele, venha para Jesus esta noite, volte para o Pai, volte para Cristo. Esta noite é a noite da tua salvação, da tua libertação. Glória a Deus, Jesus quer te libertar, quer transformar você, quer salvar você. Louvado seja o nome de Jesus. Mais alguém esta noite, mais uma vida, mais uma alma. Se não tem, vamos orar por essas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós a te oramos esta noite, Pai. Apresentamos estas almas que vieram diante do teu altar, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornando crentes em Cristo. Pai, o homem não tem poder para perdoar pecados, mas ao Filho do homem, o Senhor Deus deu poder sobre a terra para perdoar pecados.
O pecado separa o homem de Deus, transgride a santidade de Deus. Mas está escrito, Senhor, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Senhor, toca de forma profunda no mais íntimo destas almas nesta noite. Liberta-os completamente do domínio do pecado, porque está escrito que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas quando Cristo liberta, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então perdoa, Senhor, e escreve seus nomes no livro da vida do Cordeiro, para que possam e venham te servir, sendo verdadeiros cristãos em tua casa, Senhor. Pai, nós estamos orando, não para que o Senhor nos dê mais crentes, mas para que o Senhor nos dê discípulos, seguidores do Senhor, ó Deus, praticantes da palavra. Então opera o milagre em suas vidas nesta noite, pela ação poderosa e sobrenatural do teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Imagine um lugar onde tudo é diferente, onde você pode sorrir, cantar, alegrar-se. Esse lugar existe. Venha fazer uma visita e receba a sua bênção. Deus tem o melhor para a sua vida. No templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, às 19h30. Esperamos por você.